Hoje eu vou explicar para você o que é superávit, o que é déficit, o que é primário, o que é nominal. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista, especialista em finanças pessoais e aqui você vai entender como que isso funciona, porque no canal Meu Cascalho você encontra conteúdo parrudo. Muito bem, pessoal, indo direto ao ponto já, como eu sempre gosto de fazer nos meus vídeos. Se você assistiu o vídeo Como Fazer um Planejamento Financeiro, vai ficar ainda mais fácil para você entender esse conceito de déficit ou superávit. Mas se você não assistiu ainda, não tem problema, assiste esse vídeo, depois você assiste o Como Fazer um Planejamento Financeiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o endereço, o link para você poder assistir, mas por enquanto fica comigo aqui que você vai entender, eu tenho certeza também. Tudo bem? Bom, déficit ou superávit é o resultado de uma operação financeira, que eu vou te explicar aqui. Então, dentro de uma operação financeira, você tem aqui um elemento positivo, que a gente chama das entradas, da receita e tudo mais. Mas numa operação financeira você tem também o elemento negativo. Então você tem o elemento positivo e o elemento negativo. A operação desses dois vai te dar um resultado aqui embaixo. Então a gente passa um tracinho e aqui você vai ter um sinal de igual. Esse resultado ele pode ser tanto positivo como negativo, mas também pode ser zero. Pode ser nulo, como a gente fala. O que é muito difícil. Ou você opera no azul ou você opera no vermelho. Se você opera no 0 a 0, é um caso raro de acontecer, embora também existe. Então, o déficit ou superávit, ele é o resultado dessa operação, então. E o resultado dessa operação, ele pode ser positivo, então você teve mais entradas do que despesas, ou ele pode ser negativo. E esse negativo se chama déficit. Déficit. Ou o positivo, perdão, ele pode se chamar superávit. Muito bem. E a gente usa esse termo muitas vezes em contas públicas, para você entender qual que foi o resultado de um determinado governo, de uma determinada nação em contas públicas durante um determinado período. E como é que isso é feito? Primeiro, eles apuram todas as entradas, todas as receitas do governo. Aí você fala, governo tem receita? Governo recebe dinheiro? Aham, recebe. E a receita do governo é uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar, que chama-se imposto ou impostos. Isso aqui é o elemento positivo, é o que abastece as contas do governo. É claro que o governo não pode sair emitindo moeda, imprimindo moeda todo o tempo, porque senão ele vai acabar com a economia, ele vai desvalorizar a moeda de um jeito que vai destruir toda a economia. Então, ele recolhe esse imposto, ele recolhe uma parte das transações que acontecem, ele separa para que ele possa se financiar, para que ele possa pagar as contas públicas, fazer com que a máquina pública, que a gente chama, então aqui é máquina pública. E o que é a máquina pública? A máquina pública são os hospitais, a polícia, o sistema carcerário, o juizado, as escolas. Então, todos esses elementos formam a máquina pública. Então, para manter uma máquina pública funcionando, o governo arrecada impostos. Então, o resultado de tudo que se arrecadou e tudo que pagou pode ser superavitário, que a gente fala que é um superávit, foi positivo, ou seja, ele arrecadou mais imposto do que ele pagou, do que ele gastou, ou pode ser deficitário. E eu vou te explicar aqui então qual é o resultado atual das contas do governo. Então, o resultado aqui, ele está sendo
Deficitário, deficitário. Por que é deficitário? Porque o governo está gastando mais do que aquilo que ele arrecada. Isso já vem acontecendo durante alguns anos e isso não está sendo novidade agora, especialmente no momento de crise que a gente está vivendo em função do Covid-19. O governo tem gasto bastante, logo ele está em déficit. E aí, em que posição fica esse déficit? Esse déficit fica numa posição que a gente chama de primário. Então a gente está trabalhando em primário, né? Ou seja, o resultado do imposto menos o custo da máquina pública, a gente tem um resultado primário que é deficitário. Tudo bem, mas e o nominal? Aonde vem e por que aparece o nominal? O nominal aparece depois dos juros. Inclusive, sempre que em finanças você ouvir alguma expressão que junto vem a palavra nominal, isso está relacionado a juros inclusos, tá? Juros somando com isso, você tem um valor nominal. Então, o nominal, ele aparece embaixo. Aí você fala, Felipe, embaixo do quê? Se a gente já falou dos impostos, já falou da máquina pública, o que mais você tem aqui? Ah, você tem custos de financiamento do governo, que chama-se dívida pública. Essa dívida pública, ela vem aqui embaixo. Dívida pública. E o que é essa dívida pública, né? É tanto o valor mesmo que ela tem, como os juros dessa dívida pública. Ou seja, como é que funciona isso? Quando o governo opera em déficit, ele precisa arrumar algum dinheiro, ele precisa equilibrar essas contas. Para isso, ele faz uma dívida. Ele vai no mercado e fala o seguinte, olha, quem me emprestar dinheiro, quem comprar títulos da minha dívida para que eu possa me financiar, eu vou dar um juros mais caprichado. E a garantia é o Tesouro Nacional, ou seja, é o próprio país. Então, você só não recebe se o país quebrar. Resumindo aqui a história toda, o resultado aqui embaixo dos impostos, menos os custos da máquina pública, menos a dívida pública mesmo, os juros da dívida pública, o que você vai ter aqui? Outro resultado, que daí a gente chama que é o resultado nominal. Esse resultado nominal é que já somos juros. E, acredite você ou não, nós ainda estamos deficitário. Nós estamos em déficit e isso é muito ruim. No tempo que eu estudava economia, as contas públicas, houve um momento que ela estava com superávit primário. Ela estava conseguindo arrecadar mais do que aquilo que ela gasta. Logo, ela tinha um superávit. Mas, no resultado nominal, estava deficitário, porque tinha essa questão de dívida pública e de juros e tal, que é muito normal numa economia no mundo inteiro. Então, não pense só que é a má administração de uma economia que faz com que a gente opere em estado deficitário. O governo e as políticas monetárias usam alguns elementos para fazer com que você consiga equilibrar a base monetária de uma economia. Como é que funciona isso? Se você tem uma base monetária muito grande, então logo você tem uma inflação, às vezes meio fora de controle, e você tem metas para não deixar essa inflação sair do controle, o que você faz? Você emite títulos da dívida pública, mesmo às vezes você tendo um resultado superavitário aqui no primário. Você emite títulos da dívida pública para você enxugar um pouco desse dinheiro da base monetária para que os preços voltem ali um pouco ao normal. Então, o fato de estar deficitário aqui também pode ser de um remedinho, pode ser de uma política econômica que o governo adotou para controlar aí a economia. E isso, pessoal, não é só no Brasil. No mundo inteiro, vários países do mundo fazem essa manobra aqui para poder se financiar. O grande problema é que existem países muito sofisticados que também fazem essa manobra. E quando eles sobem a taxa de juros lá, que eles falam, ó, quem comprar títulos da minha dívida aqui, eu vou pagar X% ao ano. Investidores correm para lá e conseguem comprar lá. E aqui a gente tem um pouco de problema, porque a nossa economia ela não é tão sofisticada e tão forte como algumas que a gente tem
no globo, como a economia alemã, como a economia americana, que variações pequenas em taxas de juros fazem com que as pessoas corram lá e deixem os seus dinheiros lá, ao invés de fazer com que a dívida pública seja mantida. E eu venho postando ao longo do tempo mais vídeos sobre economia, mais aulinhas, microaulinhas, para você entender um pouco desse cenário de contas públicas, porque isso aqui impacta diretamente taxas de juros, de investimentos, de títulos. E uma vez que você ouve uma notícia, você consegue fazer essas conexões, é muito melhor para você. Porque você já sabe que fundo de investimento você vai atuar, o que você vai fazer com as suas reservas, para onde você vai. Muito bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like se você aprendeu um pouquinho mais hoje. Se inscreve aqui no canal. Um grande abraço, fica comigo, fica na paz.